Olá pessoal, respostas de sábado número 96 e hoje voltamos aqui a um plano de fundo, tá meio que armado aqui, mas a gente tem aqui um 4000 dB, né, um Akai de rolo, mais aqui o manualzinho dele. Na verdade ele até liga, tá? Poderia deixar ele funcionando, mas ele tá fazendo uma barulheira aqui, ó. Tá escutando? Eu preciso, né, espeto, como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Preciso abrir ele aí e fazer uma lubrificação em algum eixo, em alguma coisa que tá fazendo esse barulho aí, tá? Então hoje, plano de fundo, a gente vai ficar aqui com o Akai 4000 dB da marca Akai, beleza? Então vamos lá, vamos às perguntas de sábado. Lembrando, né? Para quem não conhece essa série aqui, eu faço todo sábado um vídeo respondendo as perguntas que as pessoas fazem aqui no canal. Na verdade, no vídeo anterior, tem um vídeo anterior do Respostas de Sábado número 95, as pessoas fizeram perguntas e eu vou respondê-las aqui nesse vídeo. Então, vamos lá, vamos começar. Diferença da qualidade de MP3 para o CD. Existe diferença? Olha, tem que analisar. É óbvio que você tem uma compressão maior, né? No MP3 ele é mais comprensado, digamos assim, o áudio. Bom, eu vou ser bem sincero. Como eu fiz um teste, como eu testei se o MP3 ele é ruim, né? Digamos assim, ele é pior de qualidade do que um CD. O teste que eu fiz foi o seguinte: eu peguei um CD gravado com MP3, coloquei no som do carro, tá? E coloquei lá com MP3, a mesma música tirada do mesmo CD, só que com MP3, com a mídia MP3. Fui lá, coloquei o volume lá onde eu vi que dava o máximo antes de distorcer, coloquei lá. Então ele chegou, digamos assim, no 53, digamos assim, sem distorcer o áudio com MP3. Tirei o MP3, coloquei o CD player, o CD, com aquela mesma música, com aquele mesmo áudio, só que não está comprimido, digamos assim, no MP3, coloquei e ele foi até os 57, 58. Resumindo, essa é a única experiência que eu já fiz com relação à diferença do áudio do CD com o MP3. Se você está escutando baixinho, talvez você nem consiga perceber a distorção que tem no MP3, alguma coisa assim. Mas sim, quando você ergue o áudio, parece que o áudio do MP3 ele tá mais distorcido do que o CD. Então eu ainda acho o CD Player, o CD, a mídia de CD, com qualidade muito melhor. Claro, pode ser que alguém faça aí com equipamento, vai lá, vê a distorção, MP3, também tem que ver como que foi comprimido esse MP3, porque você tem um CD que ele é meio que padrão, e aí o MP3 pode ter sido comprimido de várias maneiras, a próprio equipamento que comprimiu pode ter algum problema. Eu vou ser bem sincero, eu não confio, né? Não confio em MP3. MP3 é mais mesmo para você ter aquela facilidade de carregar o áudio, carregar a música num pendrive, alguma coisa assim, tá? Se eu pudesse mesmo, eu teria pego os HD e passado todos os CDs que já passou pela minha mão e tudo mais, tudo em Wave, mídia normal, mas não pude fazer isso. Então, na minha opinião, sim, o MP3 tem menos qualidade que o CD, tá? Com a experiência que eu já mencionei aí. Mod 1200, interferência forte. Então ele tem um mod 1200 da Gradiente, tem uma interferência forte, se eu não me engano, é no fono, né? Cara, é difícil, porque tem que verificar se a interferência é do toca-discos, se é do receiver, se é da onde ele está, né? Se tem alguma coisa que faz essa interferência. O teste que eu posso te dizer é o seguinte: você desconecta o toca-discos, eu acho que é do fono que você estava falando. Desconecta o toca-discos, põe em fono, desconecta o toca-discos e vai aumentando o volume. Ele tem que fazer um ruído sim, né? O fono tem um ruído de fundo, porque ele tem um sinal mais alto que está entrando ali, quanto mais você abre o volume, mais você está injetando esse áudio aí, e ele entra com chiado, com ruído mesmo. Então, essa interferência que ele está dando é com o toca-discos ligado, ou sem o toca-discos ligado. Se eu tirar os cabos RCA do toca-discos, desligar totalmente o toca-discos e deixar em fone e aumentar o volume, ele também continua dando interferência. Então provavelmente é alguma coisa no pré de fone do teu mod 1200, tá? Agora, se ele só faz com o toca-discos ligado, aí é problema no toca-discos. Já teve Philips, o que achou? Cara, eu já tive alguns equipamentos da Philips, né? Aqueles Hi-Fi, né? Putz, eu não me lembro, 959. São equipamentos assim, olha, eu não teria, tá? Muita gente fala assim, não, esses equipamentos são de alta qualidade e não sei o que, não sei o que. Eu particularmente não teria. Philips
olha, o que eu teria da Philips para minha coleção? Nada praticamente. Então eu realmente, particularmente, eu não gosto muito dos equipamentos da marca Philips, tá? Talvez se eu pescar aqui, se eu tentar lembrar algum equipamento que possa ser interessante, eu não me lembro não, tá? Nem os toca-discos vive dando problema no pitch, trava, potenciômetro ruim. Talvez só um geleião, né? Um Philips geleião talvez seja uma grande coisa, mas a maior parte dos equipamentos da Philips eu particularmente não gosto. Módulo 366 com Sigma 15 funciona bem? Sim, né? Eu só tive uma vez, tive o prazer de escutar uma Sigma 15 uma vez, né? É uma bela caixa, se eu pudesse adquirir, eu adquiria, manteria ela, é uma caixa legal, bacana, gosto muito. Então sim, um módulo 366 tocando uma Sigma 15 seria bem interessante, o som provavelmente seria bem legal, tá? Linha Compo, como era vendido? A linha Compo, inclusive a própria Gradiente tinha uma frase de marketing, né? Monte o sistema como você quiser, né? Porque você tinha os equipamentos já montados, tipo System One, que é só aquilo e acabou. PM5000, só aquilo e acabou. Então a linha Compo, a Gradiente fez várias opções, né? Você poderia ter um receiver simples, um deck simples, um toca-discos, um par de caixas, o rack e mais nada. Ou você poderia ter o mais completo, 366, com equalizador, com sintonizador digital com memória, toca-discos top. Então, na verdade, a linha Compo, você tinha aquele padrão, né? Que era vendido, Compo 1, Compo 2... Então ela tinha aquele padrão, mas você poderia fazer o que você quisesse e o que cabesse no rack você poderia colocar. Então ele não tinha um padrão muito de venda não. Técnico de manutenção em São Paulo para PM5000. Puxa, não sei te indicar, infelizmente não tenho ninguém para indicar, infelizmente não saberia indicar ninguém em São Paulo. Inclusive, hoje mesmo, quando eu estou gravando esse vídeo, hoje mesmo eu fui buscar um garimpo. E ele veio de São Paulo, esse garimpo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que em breve eu vou postar esse garimpo aí. E esse equipamento veio de São Paulo e a pessoa abandonou um PM5000 porque veio com defeito. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou mostrar. Ele comprou de um revendedor aí, não sei de onde que é. E nunca estava bom, disse que já gastou um monte no PM5000 para tentar arrumar e nunca ficou bom, né? Então, você veja, em São Paulo. Então, realmente eu não sei nenhum técnico para indicar em São Paulo, não. E se você tem interesse, acompanhe, inscreva-se no canal, ative o sininho, que eu vou mostrar esse garimpo e vou fazer uma saga desse PM5000. A gente vai pegar ele, vai testar, vai ver se ele tem defeito, vai descobrir qual é o defeito, vai descobrir o que fizeram nele, vamos descobrir o que se tem como consertar, se não tem como consertar. Então eu vou fazer uma saga desse PM5000 aí que eu comprei. Continuando. Caixas Fran com muito médio e agudo. Olha, você falou de trocar capacitor. Capacitor não muda, né? A quantidade de som que o médio e agudo recebe. Não muda, ele muda só a frequência, né? Então você pode botar um capacitor mais forte, mais alto, né? Assim para ele tocar mais fino, ou tocar mais para médio, ou tocar para mais agudo, ou médio tocar mais para médio grave, ou mais para médio agudo. O capacitor vai mudar, digamos, a frequência que esse woofer, que esse alto-falante, no caso, está tocando, ok? Mas não muda a intensidade do som. O que muda a intensidade é o resistor. Então você vai ter que procurar aí um resistor. Na verdade, o ideal é fazer uma pesquisa de crossover, né? Ver que tipo de resistor, ou até mesmo a tua própria caixa. Eu acho que essas caixas Fran nem tem divisor interno, mas o ideal é tentar descobrir um resistor. Eu fiz uma vez eu tive que fazer uma manutenção numa FAR L65 e não encontrava o resistor que estava aberto lá do divisor original. Não encontrava porque era uma medida que não existia mais. Fui lá, comprei um acima e comprei um abaixo da medida do resistor. Coloquei um abaixo, comparei as duas caixas, coloquei um acima, comparei as duas caixas, coloquei o que ficou mais próximo para as duas caixas ficarem iguais. Então, o resistor, o ideal é você adquirir 1, 2, 3 resistores, né? Com as medidas aí básicas, né? Que o pessoal usa para divisor de frequência e colocar. Agora ficou um pouco agudo. Coloca um mais forte, um mais fraco. E vai mudando até acertar aí. Mais ou menos por aí que teria que ser. Chiado na plaquinha pendrive. O que pode ser? Bom, então ele fez uma fonte externa, ligou externamente a plaquinha pendrive. Eu tive problemas, né? Inclusive eu quase condenei uma placa do 850D por causa disso.
porque eu instalei a plaquinha pendrive e ela dá-lhe ruído, dá-lhe ruído, dá-lhe ruído, dá-lhe ruído. O problema é que a plaquinha, quando você compra, eles mandam uma fontezinha 9 volts, que você injeta lá de 9 a 12 volts, para a plaquinha receber 4 volts, né? 4 ou 5, uma coisa assim. Então aquela plaquinha, dependendo de como você compra, pode emitir um ruído sim. O ideal era eliminar ela, achar um 4 volts puro aí no teu, onde você tem, e injetar direto na plaquinha, né? Ou 5 volts direto na plaquinha. Agora, se não for a parte de fonte da plaquinha, mas sim a parte de áudio, é por isso que a gente passa a parte de áudio pelo tape deck. Então, quando você conecta lá no REC e aciona a chave de gravação, o áudio vai estar passando pelo circuito do tape deck, né? Vai estar passando por resistor, por capacitor, por tudo que tiver, pelos filtros, tudo vai passar por ele e vai sair pelo áudio do outro lado. Aí você elimina um monte de ruído. Então, se for ruído de áudio, de sinal, aí o ideal é passar por dentro do tape deck, não só jampear ele ali, entendeu? Mas se for a parte de fonte, esse ruído, aí você pode tentar trocar o capacitor, né? Digamos, você vai lá naquela plaquinha que muda de 15 para 4, vê que tipo de capacitor está usando, tenta botar um mais alto, alguma coisa assim, uma filtragem, fazer uma filtragem maior. Mas pode ser que nem seja ali, pode ser que seja algum problema até mesmo da tua rede, que, cara, é difícil mesmo, hein? Eu tive problema, como eu disse, eu quase condenei um 850D, porque vinha ruído, e eu dava-lhe fuçar para tentar tirar o ruído e não encontrava esse ruído aí. Complicado. Mod 126, jampear canais. Não, né? Ele está dizendo lá que ele quer usar só um par de caixas e ele quer jampear o A e o B. É a mesma coisa, você não vai jampear nada, né? Você tem que entender o seguinte, que esse tipo de amplificador ele só tem 2 canais, esquerdo e direito. Tá? Então, se você usar o A, você está usando o esquerdo, direito, A. Se você usar o B, você está usando o esquerdo, direito, o mesmo. Entendeu? Você simplesmente está ligando duas caixas no mesmo canal. Então, se você jampear o A mais B, vai ficar a mesma coisa. Mesma coisa que ligar só no A. Você entendeu? Não vale a pena. Antigamente, o pessoal fazia umas mutretagens lá, pegava, não, vou pegar o mais do A e o mais, o positivo, né? Positivo do A e o positivo do R, jogar jampeado. Cara, mas isso é um perigo de dar um problema. Dependendo do amplificador, ele até aceita, né? Se usar o positivo como negativo, mas tem alguns amplificadores que não tem como. Vai usar o negativo, ele entra em curto e queima. Cara, não dá para inventar muita coisa não aí, tá? Então, o ideal mesmo, na minha opinião, como usar um mod 126, ou com 2 caixas de 4 ohms, né, que seria o limite, 2 caixas, aí você está extraindo o melhor do amplificador, ou usar 4 caixas de 8 ohms. Mas 4 caixas de 8 ohms tem que ter espaço, tem que ter lugar para pôr, né? Então é só isso mesmo, não dá para ficar inventando muito não, essa é a minha opinião. Continuando, 343BS, usar ele como pré no mod 1300. Não vejo muita vantagem, né? Eu particularmente gosto de pré sobre pré. Então, se eu tiver um 1450 e jogar um pré em cima dele, eu prefiro até o pré sobre pré do que equalizador sobre pré, tá? Eu até prefiro pré sobre pré, mas você tem que saber usar, tá? Porque se você injetar muito sinal numa entrada auxiliar de um equipamento desse com um pré, pode distorcer. Se você fizer ao contrário, diminuir a entrada e aumentar muito do amplificador, pode distorcer, pode entrar ruído, pode acontecer muita coisa. Então, particularmente eu acho que eu não vejo vantagem nenhuma usar o pré do 434 em cima do mod 1300, né? Porque são relativamente parecidos de potência. E talvez o que ele queira, se eu não me engano, o 434 tem médio também? Não lembro se o 434 tem grave, médio e agudo. Acho que não, acho que é só grave e agudo também. Dá pra ligar, normal, você pode usar ali e tal, mas eu não vejo vantagem nenhuma, né? Quer dizer, pode ter vantagem, né? Você pode ter um grave mais pesado, um agudo mais pesado, mas você tem que saber que está saturando. Todas as frequências vai estar saturando. Então você tem que ter um controle aí, um ouvido bom para não acabar estragando o som, né? Quando eu falo estragar o som, não estragar o equipamento, mas sim estragar o áudio, né? Você acaba se acostumando com aquele grave tão pesado, aquele agudo tão pesado, que quando você vê, se outra pessoa escuta, putz, tá ruim, né? Mas pra você tá bom porque você já se acostumou, então é complicado. Quais transistores são do 3070cc? Putz, 3070 é o mais fraquinho. Eu acho que usa
Olha, eu não tenho certeza. Não tenho certeza qual é. O ideal é fazer uma pesquisa, tentar baixar o manual de serviço, não do 3070, né, do CCE, mas do Kenwood. Não sei se a Kenwood oferece o manual de serviço. Eu estava tentando achar o manual de serviço do KR4200 e não consegui, porque eu tô com um problema lá nos relés do 4200, ele fica armando, desarmando, armando, desarmando, e eu quero descobrir se tem algum outro problema. Então, no 3070, quais são os transistores? Não sei, mas pela potência dele, ou é de plástico, acho que não vai ser de plástico. Eu acho que já é 3055, acho que usa aí. Um par de 3055, acho que é. Não tenho certeza. Infelizmente, eu não vou saber te responder essa pergunta aí. O que acha de caixas seladas e falantes passivos? Caixa selada é uma caixa que não tem duto, né? Caixa selada. E existem alguns modelos de caixa selada que tem um woofer passivo. Como que funciona um woofer passivo? É um woofer que não tem bobina, não tem nem imã, não tem. É só o cone. Normalmente esse tipo de caixa é suspensão, principalmente o passivo. O passivo normalmente é uma suspensão, né? É um alto-falante, uma carcaça de alto-falante normal que está ali, só que ela só tem o cone, né? E normalmente é com suspensão, não tem bobina, nada. E como funciona? Aí você vai ter um ativo que vai estar funcionando e ele vai estar selado. Então todo o ar que aquele ativo está fazendo vibrar vai movimentar esse cone que está embaixo, que é o passivo, né? Então ele está perguntando o que eu acho de caixa selada. Caixa selada é bacana, é bom, mas para áudio baixo, né? Então tipo assim, vou montar uma caixa no meu apartamento, para você ouvir bem baixinho, ou que tem caixas tipo Lando, né? LA3100, esse tipo de caixa que não tem duto, ela é boa quando você injeta baixos volumes, ela já vem com um grave mais pesado, já aparece o grave com baixo volume, né, numa caixa selada. Só que se você der pau, aí ela distorce, né? Ela distorce muito mais rápido que uma caixa com duto. Então, para mim, caixa selada serve só se você quer um grave com baixos volumes. Se está escutando baixo e está faltando grave, vai numa caixa selada. Mas também você tem que saber que numa caixa selada você não aguenta dar pau daí, né? Às vezes a gente via os caras usar caixa tipo Lando, né, LM3100, para tocar festa, uma coisa assim, não serve, porque ela não desenvolve grave com altos volumes, né? Então é isso que eu acho. E a passiva eu acho bem interessante. Existe uma Philips, uma caixa da Philips, acabei de falar que não gosto nada da Philips, mas se você pegar aquela caixa da Philips que tem um radiador passivo quadrado embaixo, uma vez eu vi na internet, né, tem inclusive, hoje eu tô fazendo esse vídeo na sexta-feira, vai ter live hoje, posso pesquisar essa caixa aí. O cara vendendo uma caixa dessa por um preço absurdo, faltando os radiadores embaixo, sem os radiadores embaixo. Pô, mas se o chamativo da caixa é justamente aquele quadrado que vai embaixo, que é um alto-falante passivo que vai ali, né? Então é isso, é mais ou menos por aí. Então eu acho legal. Essa com que tem alto-falante passivo, eu acho legal. Quem compra, às vezes, pode até achar que foi enganado, né? Já vi várias histórias aí na internet do cara, pô, eu comprei uma caixa com 4 alto-falantes que eu não fui ver, só tem 2. Os outros 2 não tem bobina. Não é, porque até JBL faz isso. JBL às vezes tem caixas com 4 alto-falantes, aquelas mais antigas, e você vai ver um só que funciona, o outro é passivo, né? Mas é legal, eu acho legal isso daí. Fita cassete e secretária eletrônica na coleção. Tenho sim, as fitinhas, né? Até uma vez, no Dia das Mães, eu até gravei um vídeo, parabéns aos Dia das Mães, tal, ia colocar uma fita de rolo como vó, a fita cassete como mãe, e a fitinha pequenininha, né, como filha, tal. Eu não sei o que eu fiz com esse vídeo aí, acabei não postando esse vídeo. Muitos vídeos que eu faço eu acabo não postando. Mas sim, o que ele tá falando é aquelas fitinhas cassete, ela não é cassete, né? Acho que tem outra denominação. Mas é uma fitinha pequenininha que você usava nos gravadores de repórter, né? Aqueles gravadorzinhos pequenos de repórter. Hoje é tudo digital. Mas na época você colocava fitinha, gravava, repórter e tal. E na secretária eletrônica você colocava para ela ir gravando e depois ela ia desgravando. É uma fitinha colecionável hoje em dia. Vendia muito barato isso aí, né? Mas hoje em dia é colecionável porque é uma coisa que na época que a gente usava, pô, era comum. O cara tinha um gravadorzinho para gravar a voz, para gravar o repórter, como eu acabei de dizer, repetindo. Então era comum. Hoje não acha mais, né? Porque qualquer gravador é celular, ou até mesmo os gravadores digital. Então virou uma espécie de item colecionável. Tenho sim essa fitinha aí, um dia eu mostro. Selada, duto graves profundos.
Ah, então ele fala justamente a mesma pergunta, né? Outra pessoa perguntando se os graves profundos com duto ou caixa selada. Olha, depende, né? Tipo, você pode arrumar uma caixa com duto e ela ter um grave bem profundo se ela estiver bem sintonizada e tudo mais. Mas a caixa selada, ela realmente, você não tem muito segredo, você fez ela na litragem certa, não precisa sintonizar duto nenhum, põe o woofer tem que ser um woofer específico para caixa selada, e ele vai tocar grave mais profundo. Só que, falar em grave, né? Pô, mas que tipo de grave você quer? Então, eu tenho muita experiência com carro. Pô, antigamente a gente colocava um sub de 18, de 15 no carro, e aquele gravão de tremer tudo e tal. Era que a gente gostava. Eu gosto particularmente desse tipo de som assim, com um gravão mais profundo, como você estava dizendo. Mas hoje em dia os caras põem caixa aí com mid bass, né? Aqueles médio de 12 polegadas e aquela pancadaria só. Então depende do grave que você quer. Que tipo de grave profundo você quer? Pancadaria igual desses carros modernos ou aquele grave mais pesado que a gente fazia nos anos 90 com som? Aí vai no selado, né? Tanto é que a maioria dos preparadores de som automotivo de época usava caixa selada, fazia caixa selada porque era o grave mais profundão mesmo. Continuando. 120. Ele tem um modo 120 e quer ligar o notebook no auxiliar, sem problema nenhum. Compra um cabo P2 estéreo RCA, liga lá no teu notebook, né, normal, enfia lá e põe para tocar. Eu faço isso, eu uso assim, quando eu usava meu notebook como áudio do MP3, eu fazia isso, claro, depois que as plaquinhas, já abandonei o notebook para isso, né? Mas dá para você usar normalmente, só comprar um cabo P2 RCA e ligar no auxiliar do 120 sem problema nenhum. No auxiliar, não em outro lugar, tá? Troca de capacitores, por que trocar tudo? Cara, então eu sou contra a troca de capacitores, principalmente aquelas pessoas que trocam os capacitores originais, Elna, sei lá, do equipamento importado, né, e põe tudo Xing Ling, né? Eu confio, é a questão de confiança, eu confio mais num capacitor que tem 40 anos importado do que um Xing Ling 0 km. Então se for para trocar, troca por capacitor bom, né? E aí ele pergunta, por que o pessoal troca os capacitores? Cara, isso aí, vou ser bem sincero, é para eliminar defeito. Porque a maior parte dos defeitos do equipamento, às vezes, é um capacitor velho, fora de medida, alguma coisa assim. Então, tipo, o cara vai consertar o equipamento, em vez de procurar o defeito e achar qual capacitor que está fora de medida e qual que está dando defeito, ele já faz o recap completo, já troca tudo, é muito mais fácil. Então, digamos, um cara que vai mexendo no equipamento para fazer a manutenção, trocando os capacitores, ele já elimina 50% dos defeitos, tá? Porque daí ele eliminou todos, né? Não descobriu qual era, mas ele trocou todos os capacitores. Tá? Então, por isso que eles trocam, né? Todos os capacitores. Eu sou mais tentar achar o que está com defeito e trocar, mas respeito todo mundo. Até acho que realmente trocar os capacitores você pode gabaritar o equipamento fica bem melhor e tudo mais. Eu realmente, aquilo que o pessoal fala, dos 50 capacitores que o cara tirou de um aparelho, 49 estavam fora de medida. Né? Então, tipo, às vezes você está usando o equipamento, ele não está rendendo porque o capacitor está fora de medida. Mas fazer recap é uma coisa que eu estou tentando engolir ainda. Fazer recap, tá? Estou tentando engolir. Se conseguisse, se a gente conseguisse uma fonte de capacitor decente aí, seria legal, né? Então, daí, por que troca tudo? Por causa disso. Porque o cara troca tudo, já elimina 50%. Daí ele só precisa achar os outros 50% dos defeitos, entendeu? Por isso que troca tudo. Mesma coisa, eu acho assim, pô, meu carro tá com um problema, tá fazendo um barulhinho ali. Troca tudo. Trocou tudo. Depois, se continuar fazendo barulho, daí o cara vai caçar o defeito, entendeu? Mais ou menos por aí. Que mais? E alguém fez uma pergunta que não entendi muito bem. Eu acho que ele postou a pergunta no vídeo errado. João Dória, mentiras do povo. Eu não gosto de falar sobre política nesse canal. Deixei até isso aqui por último. Acho que ele fez a pergunta no lugar errado, no vídeo errado. Mas ele colocou aqui, ó, João Dória, mentiras do povo. Veja lá o que ele escreveu lá. Não sei se é alguma indireta pra mim, ou pro vídeo, ou pro canal. Não sei. Só sei de uma coisa, eu vou contar uma história. Eu estava num grupo de carro, de Fórmula 1, né? Um grupo que só tem ex-piloto, ex-jornalista, cara que montava carro, engenheiro de carro, que trabalhou na Fórmula 1 e tal. É um grupo lá, seleto.
E aí, tem os administradores. Daí, quando esse cidadão que eu acabei de citar aí entrou lá pra prefeito de São Paulo, ele, vou acabar com a Cracolândia, vou acabar. Aí os caras, não, esse cara é ponta firme, vai acabar com a Cracolândia. Eu falava assim, cara, não tem como acabar. Vai varrer os caras pra onde? Pra debaixo do tapete. Se não tiver um lugar pra você pôr os caras, eles vão sair de um lugar e pro outro, e de um lugar e pro outro. Cara, eu quase fui expulso desse grupo por causa disso, por causa desse comentário que eu fiz lá. E nem era um comentário no grupo, era no perfil pessoal do cara, entendeu? Ele falou, não, esse cara agora vai fazer não sei o que. Não adianta, cara, você tá acreditando. E isso, se eu falar com ele hoje, ele vai falar, ele deveria chegar pra mim e falar assim, ó, você tava certo. Claro que tava certo. Ele achou que o cara ia acabar com tudo, tá? Ia simplesmente fazer assim, ó, sumiu todo mundo, tudo, não tem mais ninguém, a rua tá limpa, não sei o quê. Não, cara, você vai tirar de um lugar, vai pro outro. Vai tirar de um lugar, vai pro outro. Enquanto você não conseguir resolver o problema na fonte do problema, ou então arrumar um destino para esse pessoal, e não adianta ser de livre, espontânea vontade, tem que ser forçado. Cara, não sei porque eu tô falando isso aqui nesse vídeo, hein? Tomara que não tenha nenhum problema. Então, não vou falar mais nada. Então é isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho. Aqui nesse canal a gente só fala, de vez em quando aí surgem umas polêmicas, mas nesse canal aqui a gente só fala sobre equipamentos de som antigo, vintage, Akai, deck de rolo Akai, que mais tem aqui, tem um tape deck Technics. Inclusive no vídeo que eu fiz uma apresentação do canal lá, passei por um Technics e esqueci de falar. Equipamentos importados como Technics, aqui Cygnus, Polyvox com plaquinha, mas aqui o ênfase o plano de fundo aqui do nosso vídeo é justamente um tape deck de rolo da marca Akai. Esse aqui é o GX 4000DB, né? Para quem não sabe, antes de fita cassete, antes de CD, as pessoas tinham tape de rolo, né? Até alguém pensar, não, em vez de fazer uma fita grande assim, fora, que você tem que ficar pondo, vamos botar dentro de um gabinete e daí encaixar numa fita. O mesmo pensamento que alguém, quando pegou um CD, falou assim, pô, pra que eu preciso ter esse CD aqui que vai ficar pegando pó, riscando? Vamos colocar dentro de uma caixinha e vamos fazer um gabinete? Estou falando do MD, que é um próximo vídeo que eu vou lançar no canal, as mídias de antigamente. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho. Valeu!